Estamos aqui na Semana Brasileira do Aparelho Digestivo, na SPAD 2025, em São Paulo, para discutir hoje um tema que é de muito interesse para o presente e futuro da nossa especialidade, que é a integração entre as gerações de gastroenterologistas. Meu nome é Álvaro Delgado, sou membro da Comissão de Assuntos Digitais da FBG e estou aqui com dois grandes colegas, Dr. Oderi, que é o coordenador do serviço de gastroenterologia do Hospital de Clínicas da UFPR e também coordenador da comissão Gastro Sênior da FBG e professor associado do Departamento de Clínica da Universidade Federal do Paraná. Estou também aqui com o Dr. Fábio, que é mestre em gastro pela Universidade de São Paulo, também é docente da disciplina de gastroenterologia da Universidade Federal do Alagoas e membro da Comissão Jovem Gastro da FBG. Sejam muito bem-vindos ao videocast. Obrigado, Áureo. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, acho que a gente poderia dividir em dois aspectos essa importância da integração entre o gastrocênio e o jovem gastro. O primeiro ponto que eu gostaria de perguntar para vocês é em relação a essa mudança que a gente vem vendo, né, ao longo do tempo, em relação à nossa prática da gastroenterologia, primeiro sobre a assistência, não tanto sobre a educação, mas como que isso mudou, como que vocês acreditam que a nossa atuação em relação à assistência como gastroenterologistas mudou antigamente para o que é hoje? Então, Áureo, uma pergunta interessante, porque, como vai, Fábio, um prazer estarmos juntos. Como o foco, eu acho que independente das gerações, é que nós temos que colocar o paciente no centro de tudo. Então, mesmo que uma formação tenha sido mais clássica, ou recentemente uma informação com mais acesso a todo o conhecimento científico, o nosso paciente é o mesmo. Há alguns desafios, porque muitas vezes ele vem muito bem informado e já nos questionando sobre vários assim, problemas e tirando assim, dúvidas que ele buscou na internet. Mas eu acredito que é fundamental um bom exame clínico, é fundamental uma boa anamnese, que isso deve ser mantida, independente dos tempos ou da evolução da tecnologia. Boa tarde, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui participar junto com o Dr. Oderi, grande homem, Dr. Álvaro também. E sim, eu concordo com tudo que o Dr. Oderi disse, realmente a gente percebe com o passar das gerações que o ensino, desde a formação do gastroenterologista, hoje a situação é diferente de como era de 20, de 30 anos atrás. Hoje a gente tem uma das grandes coisas que provocou essa mudança é a disseminação da internet. Hoje a gente tem um acesso à informação muito fácil hoje em dia. Isso leva uma sobrecarga, às vezes, de informação. Isso participa da formação desde a gente como gastroenterologista na faculdade, por mudança de metodologias de ensino também, que hoje a gente já tem uma mudança nas faculdades mais com metodologias mais participativas, em formas de aprendizado em grupo, com o aluno ter uma participação em vez de só as aulas de simplesmente expositivas, por exemplo. E isso impacta, quer queira que não, na formação e também na prática do gastroenterologista, porque hoje a gente já tem as mídias sociais, a gente já tem a disseminação de Instagram, de outras fontes tanto de disseminação de conhecimento, como de ter contato com os pacientes. Mas eu concordo que ainda o essencial que a gente não pode perder é o lidar com o paciente, é o estar próximo, o exame físico, conversa. Isso é essencial, é o início de tudo. Sem dúvida, eu acho que essa questão da tecnologia, que é o que chama muita atenção como uma novidade, ela tem o lado que talvez traz esse acesso amplo do paciente à informação, talvez gere uma desinformação em alguns momentos, e cabe muito a nós, hoje em dia, além de passar o conhecimento, também tentar instruí-los sobre esse conhecimento que às vezes ele traz para o nosso consultório, né? E até um pouquinho sobre o que o Fábio já começou a comentar, olhando não só por esse ambiente assistencial, que o foco é completamente o paciente, olhando para a nossa formação como gastroenterologistas. O que vocês acreditam que
mudou, principalmente nessas últimas décadas, com essas novidades que vêm vindo em relação a como que a gente está formando esses novos gastroenterologistas que estão chegando hoje em dia no mercado? Como que essa formação ela mudou? Eh, Como o Fábio colocou, essas novas metodologias, elas já começam na graduação. Para a formação do gastroenterologista, ele passa por uma etapa que é a formação clínica médica e depois ele faz a opção pela especialidade. O que nós vemos dentro da especialidade é que, além da questão clínica, também você tem a questão da formação em exames complementares. E hoje nós temos visto que não é só a questão do diagnóstico, está evoluindo muito a questão terapêutica. E nesse sentido nós temos, muitas ferramentas, nós podemos ter treinamentos que podem ser utilizados muitas vezes, em simuladores, isso depende muito do centro aonde, né, está sendo, feita essa formação. Mas, eu acredito que é fundamental, nós termos aí o monitoramento pela questão da capacidade, da produtividade do número de exames, de resultados que aconteçam. E apesar disto tudo, o que nós começamos a falar, a relação médico-paciente, a questão ela é fundamental. Não é, assim, é incomum nós termos pacientes que traz 2, 3 endoscopias, que vêm com sacolas de exames, e a partir dali o paciente ainda se mantém queixoso. Então o desafio em formar, não é, esses, gastroenterologistas, é que realmente eles sejam resolutivos, é que eles possam não só valorizar exames, mas também buscar exatamente, a questão, né, do paciente e a melhor conduta. Concordo com tudo. E acho que hoje uma realidade não só na gastroenterologia também, como em todas as áreas, não só na área médica, até extrapolando a área médica, é a questão da inteligência artificial. É uma coisa que está se disseminando muito, e eu acho que esse é como o doutor Deri já falou, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque, claro, essas novas tecnologias, essas novas fontes de acesso, elas ajudam a gente tem um acesso muito mais fácil, que isso, a informação, a trabalhos científicos, a conhecimento. Só que a gente tem que usar isso de forma a agregar, mas não deixar de lembrar que nós somos os profissionais. A gente hoje já tem até inteligências artificiais que estão fazendo o prontuário médico, que estão fazendo a escrita, e a gente tem que tomar muito cuidado para não perder isso, porque senão a gente depois vai virar vão terminar virando profissionais que são pedidores de exame, que pedem, como o doutor Deri falou, 3, 4, 5 endoscopias e não conseguem entender, raciocinar, tomar uma melhor conduta para o paciente, que às vezes a gente consegue ter quando a gente tem um contato direto, quando tem a conversa, quando a gente examina, quando a gente põe a mão no paciente. É uma coisa também, um perigo que é do afastamento, a gente terminar confiando demais nessas tecnologias e se afastar da prática clínica, que é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado para que não ocorra. A tecnologia ela veio para agregar conhecimento, mas não para substituir esse contato próximo que a gente tem com os pacientes da gente. Você sabe, Fábio, é tão importante o que você colocou, porque tudo vem ao seu tempo, né, e agora, nós não podemos deixar, né, de ter acesso à inteligência artificial, a essas ferramentas, mas eu acho que a grande diferença é nós sabermos nos formarmos, ter o treinamento para lidar com a inteligência artificial. Não deixar a máquina, não é fazer por você, mas você conseguir construir com essas ferramentas, os melhores resultados, as melhores análises e interpretações, até para agilizar, Áureo, o nosso dia a dia, porque não é incomum que um profissional tenha muitas vezes vários, serviços, várias atividades, e como que ele, né, consegue, escrever um paper, como que ele consegue participar da sua atividade física, assim, científica, ter o seu momento de lazer. Então eu penso que essas ferramentas, desde que você, tenha uma formação para lidar com ela e não queira ser simplesmente pedir que ela te faça alguma coisa, mas, com isso você vai conseguir até ter uma melhor qualidade de vida,
né, como gastro, como profissional nesse contexto. E eu acho que até mesmo nos aproximar a essas características que o senhor muito bem colocou, de relação médico-paciente mais próximo. Então, talvez usar essas novas tecnologias como uma forma da gente poder despender mais tempo próximo do paciente, examinando o paciente de uma maneira exatamente de tentar otimizar alguns detalhes que eventualmente antigamente a gente não conseguia. Até dentro disso, eu queria perguntar para vocês, o que que para cada um, e eu vou perguntar para o doutor Ederi, que é membro da comissão gastrocênica, e vou perguntar para o Fábio, que é membro da comissão como jovem gastro, de característica positiva, o que vocês lembrariam dentro de cada um, dentro da sua geração? O que o senhor lembraria de como uma característica positiva do gastro sênior? E o Fábio, o que que você lembraria de uma característica positiva do jovem gastro? E depois, como que a gente conseguiria unir essas características positivas do jovem e do sênior, de forma que a gente tenha aí o gastroenterologista, vamos dizer assim, perfeito? Fala, fique à vontade. Acho que o jovem gastro, acho que uma característica do jovem, de uma forma geral, é o interesse pelo novo, o querer saber, é uma pessoa que está começando na sua área profissional, é aquela pessoa que tem uma ânsia por conhecimento, por aprender e por correr atrás. Então eu acho que é isso associado ao acesso à informação que hoje é muito mais disponível do que a gente tinha no passado, a questão dessa possibilidade de você fazer novas formas de prática da medicina, não só você tem mais possibilidades de campo de atuação do que você pode fazer. Eu acho que isso é uma das características que é um ponto forte desde que, claro, você não perca a sua essência com isso, como profissional. Agora, acho que é um campo que o jovem gastro, acho que tende a conviver bastante com isso. É interessante essa pergunta, porque, em outros tempos nós não tínhamos as informações tão rápidas. Eu lembro-me da época do índex médico. Aí nós, através do índex, fazíamos a solicitação do artigo para a bibliotecária. Aí ela encaminhava. Quando nós tínhamos os eventos científicos, era assim feito uma programação, porque lá nós tínhamos a atualização. Lá nós tínhamos o contato com as novidades, seja assim nacionais, internacionais, e isso favorecia um network fantástico entre os profissionais, entre trocas de experiências, onde nós tínhamos ali, discussões, aproveitava para discutir os casos com os colegas, e isso trazia de uma forma, geral, momentos assim de confraternização entre, os colegas, as famílias, havia todo um contexto que era colocado no calendário de cada um. Hoje você tem, não é, os eventos científicos, muitas vezes são online, você não precisa sair de casa, você está de pijama assistindo o evento científico, você vem a um evento científico e já vem super atualizado, né, com todos os contextos. Então, naqueles tempos aonde os congressos, os grandes eventos, não tinha ainda essa inteligência artificial, esse acesso tão rápido, eu penso que havia um convívio muito grande, muito salutar entre todos os profissionais da área, não é, entre as famílias, não é. E não que isso não tenha hoje, mas hoje você já, não é, tem perfis diferentes, né, de eventos e modalidades diferentes também. Sim. De considerações finais, o que que vocês gostariam de, como nós, membros da Federação Brasileira, o que que vocês gostariam de deixar de mensagem? E eu vou falar assim para o Fábio, deixar de mensagem para o Gastro Sênior e agora o senhor de mensagem para o jovem Gastro. O que que vocês passariam de mensagem para lembrar que é muito importante exatamente isso, essa integração entre as gerações? Bom, olha, você sabe que, nós, assim, participamos também da criação do Jovem Gastro, né, foi uma mobilização, assim, fantástica da FBG, e hoje também, né, com o professor Áureo, com essa gestão, se mobilizando com o Gastro Sênior, e eu gostaria de trazer um pouquinho o que foi essa semente do Gastro Sênior nesse momento.
Na verdade, construir o Gastro Sênior não foi querer colocar um programa, um projeto só para os gastros já mais experientes ou que tivesse uma idade avançada. O que que a gente pode fazer para dar benefício para eles? Longe disso. A nossa ideia era como que nós integramos o Gastro Sênior e que muitos estão em atividade, estão ainda na parte de atividade assistencial, parte acadêmica, dentro da Federação Brasileira de Gastroenterologia. O nosso intuito foi buscar uma interação entre as gerações, porque eu acho que é verdade, um dia o jovem gastro vai ser gastro sênior. Então, como que nós podemos trabalhar, não é, com esses desafios? A ideia, Áureo, Fábio, seria assim: eu acho que todos nós somos jovens em alguns temas, como, por exemplo, gestão, empreendedorismo, IA, isso não tem idade. Isso você pode ser jovem gastro, gastro sênior, sempre há novidades, há uma busca. E isso é um elo que a gente procura com esses temas, onde possa ser colocado no mesmo ambiente, numa mesma sala, independente da idade, todos discutindo e aprendendo juntos. A gente acredita que isso aproxima, as gerações, isso acaba trazendo um network entre experiências. Eu acho que é uma via, assim, que tem, é uma via que tem é uma via dupla, porque da mesma forma que o jovem gastro pode ter mais habilidade com tecnologia, com isso e passar isso para o gastro sênior, o gastro sênior pode também passar com a sua experiência, alguns destaques, algumas histórias que ele viveu, que pode ajudar nas escolhas do jovem gastro. Então, eu penso que nós temos que ser um único grupo. Eu acho que a tendência é nós agregarmos dentro, assim, da nossa especialidade, e volto a colocar que esse foi o propósito com o professor Áureo e toda a comissão do programa Gastro Sênior, e dou um exemplo, aqui nesta SBAD, nós já tivemos o curso pré-congresso do Jovem Gastro, em que os jovem gastros deram as aulas, e você, Fábio, também participou, e os gastro sênios são os moderadores. Então, aonde ali se completa. Então, eu acho que esse momento que nós estamos aqui é convidar todos os gastro sênior, todos os jovem gastros, a trazerem, assim, sugestões, a se apresentarem. Nós vamos, buscar fazer questionários e tentar identificar onde estão todos, e eu acho que isso vai só fortalecer, não é, cada vez mais as bases da nossa federação. Perfeito. Sim, o Soderi já disse praticamente tudo, mas o que eu poderia complementar só eu acho que existe uma medicina que é medicina que não está escrita no livro, que não está escrita no artigo, que vem da experiência, que vem da prática. E eu tenho a oportunidade de ter um profissional que é meu pai, no caso da sênior, né, que é o James Marinho, que é uma pessoa que eu aprendi muito, que eu aprendo muito, assim como diversos outros profissionais que eu conheço do próprio Soderi em congressos, em outros eventos ao longo do país e até fora do país, em alguns deles. E acho que a gente tem muito a aprender com isso. Acho que é uma convivência, a gente, como o doutor Deri disse, não tem nós não somos caixinhas que estão separadas, fechadas de forma isolada. Eu acho que a integração, todo mundo só tem a ganhar. Nós, na nossa formação, somos formados, participamos desde a formação da gente, como especialista e também na graduação, por profissionais mais experientes que ensinaram para a gente na prática como que as coisas são, como que é a relação médico-paciente, como que é o lidar na prática da gente como profissional, não só como gastroenterologista, como médico também antes disso. Eu acho que é super importante a gente ter esse momento sempre, e não deveria ser nenhum momento, deveria ser uma coisa mais do dia a dia, da prática diária. Isso só engrandece e todos acho que teriam se beneficiar com isso. Ótimo. Muito obrigado, doutora Ederi. Muito obrigado, doutor Fábio, pela participação aqui no videocast, na SBAD. Espero poder encontrar com vocês em outras oportunidades. Obrigado. Obrigado.